So, wow. Wow, Jesus. Okay. Uau, Jesus. So this conference is called Ekibalo. Então, essa conferência é chamada Ekibalo. Does anybody know what that means? E vocês sabem o que isso significa? Deborah right there knows. É a Débora, sabe? What's it mean, Deborah? E que isso significa? Be sent off violently. É como se fosse sair para fora, mas de uma forma brusca. Yes, and I love the name of this conference. E eu amo o nome dessa conferência. Ekibalo. Ekibalo. This conference is to equip you guys to be sent off like disciples. E essa conferência ele quer nos levar para novos lugares de uma forma rápida, With a boldness and a courage to go out. com coragem e ousadia para nós sairmos lá fora. Not to be timid and quiet, Não para a gente ser tímido e muitas vezes quietinha, but to go out and spread the gospel because we know how good it is. para que nós possamos então proclamar o evangelho porque nós sabemos o quão bom ele é. Yes, who wants to know more about becoming a disciple of the Lord? Então nós queremos saber como é caminhar e ter mais discípulos para o Senhor. Who wants to know? Or who wants to know more? Quem quer saber mais sobre isso? I know I do. Eu quero. I feel like I'm just a baby learning this stuff. Eu sinto que eu sou somente um bebezinho nessas coisas. Yeah, I want to learn more and more and more. Eu quero aprender mais e mais e mais. Yes. So I want to tell you a little bit about my life and where I came from, and then we'll get into the message. Eu quero falar um pouquinho sobre a minha vida, de onde eu vim, e depois nós vamos para a mensagem. So the Lord sent me here about a year ago to live here in Brazil. Então, o Senhor me enviou há mais ou menos um ano para morar aqui no Brasil. Yes, I live in Campinas Eu moro em Campinas, with several of the people from our group. com algumas pessoas que estão aqui do nosso grupo. And I have 2 kids, E eu, na verdade, eu tenho 2 filhos, but they're big kids. They're big kids. mas eles são grandes já. I have a 23-year-old and a 19-year-old. Eu tenho um de 23 anos e um de 19. Yes, I also have 2 grandbabies. E eu também tenho 2 netos. I know. Eu sei. I know. Eu sei. It's Jesus. É Jesus. No, I was really young when I had kids. Não, eu era muito nova quando eu tive os meus filhos. Yeah, and so they're actually in the United States. Então, eles estão nos Estados Unidos. And the Lord told me to lay everything at the altar for him. E o Senhor me disse para deixar tudo lá e vir para cá. And I left ele. everything at the altar. Deixar tudo no altar por Ele. I know my kids are grown, Eu sei que meus filhos vão crescer. but as a mama, to leave your babies and your grandbabies is hard. E uma mãe deixar os seus filhos e os seus netos é muito difícil. It's hard. É muito difícil. But I'll do anything for Jesus. Mas eu faço tudo por Jesus. Yeah. Yes, I owe him everything, you guys. Eu honro Ele por tudo que Ele fez por mim. I owe him. Eu devo, I think. Eu devo. Yes. Yeah, I owe him everything. And soon you guys will know why. E vocês vão entender o porquê. Yes. So, anyways, I don't know where the Lord will send me next, but I know I'll be here in Brazil for a while. Bom, eu não sei para onde o Senhor ainda vai me enviar, mas eu ainda vou ficar no Brasil por um tempo. Yeah. So tonight, or with my service and then Eric's service, you're going to learn about Então, hoje, nessa tarde, com a minha mensagem, com a mensagem do Eric, vocês vão aprender prophetic evangelizing um evangelismo profético and also healing and deliverance. e também libertação e cura. And I love that this conference is to equip the youth on how to do these things. E eu adoro que isso a gente vai ensinar para o grupo de jovens e eu amo falar sobre esse assunto. And I encourage you to also come to tonight's sessions to see Eric. E eu encorajo vocês para continuarem aqui para ver a mensagem do Eric. I'm a little calm, but Eric, watch out, guys. Eu não quero dar um spoiler. No, I'm calm and Eric is... Yes. Eu sou muito calma, mas Eric, yes, it's like, wow. Get ready, guys. But I'm like fierce with the Lord, but in a different way. I'm like strong with the Lord, but different. E eu sou muito forte com o Senhor, mas Eric... So with my message, prophetic evangelizing, Então, hoje a minha mensagem é sobre o evangelismo profético. I'm going to share quite a few testimonies E eu vou compartilhar alguns testemunhos. because I feel like testimonies encourage us to step out.
porque eu sinto que os testemunhos eles nos encorajam. We're going to have activation for you all to get activated. Nós vamos ter uma ativação sobre todos vocês hoje, So you can go out and prophetic evangelize. para que vocês possam ir lá fora e evangelizar de forma profética. And we're going to do some fun little games to start, fun little games to activate some of this prophetic. E nós vamos fazer alguns joguinhos divertidos para que a gente possa ativar isso em vocês. And so later on, I'm going to need some volunteers. Então, mais tarde eu vou precisar de alguns Just voluntários. throwing it out there now. Então, mas agora não. And we're going to try to make this as interactive as possible because it's going to be really fun. Então, a gente vai tentar fazer algo mais interativo para que isso seja bem divertido. Who has gone out and evangelized before? Então, quem já fez um evangelismo antes? Já participou disso? I know today we had a huge group that went out. Eu sei que hoje nós já tivemos um grande grupo que foi com a gente hoje. Who has prophesied over people before? Quem já trouxe palavras proféticas ou profetizaram sobre pessoas? Ooh, this is going to be fun. Isso vai ser muito divertido. I actually want to say to the pastor Na verdade, quando eu falei com o pastor, that your team that went out with us today are on fire. porque quando o seu time saiu hoje, eles estavam com fogo. I have never been in a church that there's so many people equipped to evangelize before. Eu nunca fui numa igreja em que existisse um time de evangelismo tão poderoso. Yeah, and it is E powerful. eles são poderosos. Yeah, we took a team, I think it was probably about 40 of us. Eu acho que nós estávamos em um time de 40 pessoas. And we're thinking that we're going to help train them. E eu achei que nós iríamos precisar ajudá-los treinando. And they were ready to run. E eles Whoosh. foram e Yes. Yes. We saw, actually, I've heard testimonies already of somebody's back getting healed. nós recebemos alguns testemunhos de pessoas que foram curadas, People giving their lives to the Lord. pessoas que deram a sua vida a Jesus, Yeah, I also having encounters just crying que elas tiveram um encontro, elas começaram a chorar. and just seeds being planted. E nós sabemos que essa semente ela foi plantada. Yes. Sim. So how many of you guys are nervous to evangelize? Quantos de vocês sentem um nervosismo na hora de evangelizar? I know I used to be. Eu costumava ter isso. I was really scared Eu tinha before. muito medo. Oh, I'll get into that later, but I used to be extremely shy. Eu vou falar disso um pouquinho depois, mas eu costumava ser muito tímida. Yeah. So what is prophetic evangelizing? O que é o evangelismo profético? Prophetic evangelizing is being led by the Holy Spirit. O evangelismo profético é você ser guiado pelo Espírito Santo By insight, encouragement, por um pensamento e por um encorajamento dele, wisdom, discernment, words of knowledge, por sabedoria, discernimento, palavras de conhecimento, prophetic impressions or por visions impressões, né, visões proféticas, that reveals God's love for his people para revelar o amor de Deus para as pessoas and to spread the gospel. e para espalhar o evangelho. Yes. It is the message of the gospel with the compassion of Jesus. A mensagem do evangelho é sobre a compaixão de Jesus. And we want to be led by Holy Spirit when we do this. E nós precisamos ser levados, guiados pelo Espírito Santo quando fazemos isso. The goal here is to release a word to every person that we're around. O objetivo que temos agora com isso é levar a palavra para cada pessoa que está em volta de nós. We don't want to contain Jesus. We want to let him out. Nós não temos que conter Jesus, nós temos que levar ele para fora. We want everybody out there to experience the Lord like we have. Nós queremos que todas as pessoas lá fora possam experienciar o Senhor da mesma forma que nós. And I don't know about you, but there's nothing better than a relationship with the Lord. Eu não sei por vocês, mas não existe nada melhor do que um relacionamento com o Senhor. Amen. Amém? I know that's all I care about is the relationship with him. Eu realmente cuido desse relacionamento com o Senhor. Mm-hmm.
I love prophetic and I love evangelizing Eu amo a profecia e eu amo o evangelismo, because this is where my life changed. porque é nesse lugar que a minha vida mudou. Soon you guys will understand how powerful and important it is. Muito logo vocês vão entender o quão poderoso e importante foi isso. Yeah. Sim. That we need a boldness and a courage to go out Nós precisamos de ousadia e uma coragem para ir lá fora. because there's people dying, you guys, without Jesus. Porque existem pessoas morrendo sem Jesus. You guys, we have the blessing of knowing him, Nós temos a bênção de conhecê-lo, but there's people out there that don't. mas tem pessoas lá fora que não têm And isso. time is running out. E o tempo está correndo. And we need to go out E nós precisamos ir lá fora and let the Lord, let everybody experience the Lord. e mostrar para as pessoas para que elas possam experienciar o Senhor. It would be like buying a very beautiful piece of art É como se nós víssemos uma linda peça de arte and you put it in your closet so E nobody você- sees it. e você colocasse no seu armário para que ninguém pudesse ver. Or say that you get engaged and the woman has this beautiful diamond ring Então, quando uma mulher fica noiva e ela tem aquele anel muito bonito, and she puts it in a safe and she doesn't show e anybody. ela coloca na gaveta para que ninguém pudesse ver, You wouldn't do that. você não faria isso. So why are we hiding the most beautiful and valuable thing ever, which is the Lord? Por que então nós escondemos aquilo que nós temos de mais valor, que é o Senhor? We can't let nervousness stop us anymore. Nós não podemos que deixar o nervosismo parar-nos, Shyness hold us back anymore. a timidez nos parar novamente. We have to be bold. Nós precisamos ter ousadia. Yes, amen. Amém. Yes. I'm going to do this one, okay? So Matthew 5:13 says, Então, Mateus 5,13 diz: "You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except for being thrown out and underfoot." Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. So if we're not spreading the gospel and we're containing it, it's almost like we've lost our saltiness. Então, quando nós não compartilhamos o evangelho e guardamos ele conosco, é como se o sal perdesse o seu sabor. And Matthew 5:14 through 16 says, E Mateus, capítulo 5, do versículo 14 ao 16 diz: "You're the light of this world. Vocês são a luz do mundo. A town built on a hill cannot be hidden. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Neither do people light up a lamp and put it under a bowl. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Instead, they let their light shine before others, and they may see good deeds and glorify the Father in heaven." Ao contrário, a coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. We're supposed to shine bright. Nós precisamos brilhar. We're supposed to be the saltiness that gives flavor. Nós precisamos ser o sal que traz o sabor. And I know that I can't contain Jesus. E eu sei que eu não posso conter, eu não posso segurar Jesus. I can't. It makes me cry every time I talk about Eu não him posso fazer isso, isso me leva a chorar todas as vezes que eu falo. because he's so beautiful. Porque ele é tão lindo. Yes. I want to tell you a little bit about me so you can understand why I'm running after the Lord with everything that I have. Então eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre mim para que vocês entendessem o porquê que eu tenho um amor tão grande pelo Senhor And why I love prophetic evangelizing. e porquê que eu amo o evangelismo profético. You see, you guys, I didn't start where I am today. Então, para vocês entenderem, eu não comecei onde eu estou agora. I didn't have a beautiful life growing up. Eu não tive uma linda vida quando eu cresci. A lot of times we look at people on the stage and we're like, "Oh, they have everything. Everything's good with them." Muitas vezes nós olhamos alguém aqui no palco e falamos: "Nossa, essa pessoa teve tudo, ela teve uma vida linda." But I encourage you to ask the people, "What did you go through to get here?" E eu encorajo vocês a perguntarem para as pessoas qual foi o caminho que te levaram a estar até aqui. Yeah, and you'll be encouraged. E você vai se sentir encorajado.
Because you guys don't see the battle behind the scenes, you get to see the fruit from the harvest. Porque vocês não conseguem ver o que estava atrás das cenas, mas vocês só veem o fruto que está sendo colocado agora. I grew up in a home full of abuse. Eu cresci numa casa cheia de abuso. My mom was an alcoholic and my dad was on drugs. Minha mãe era alcoólatra e meu pai usava drogas. And I grew up also with abuse. I was sexually abused, physically abused, emotionally abused. Então eu cresci com vários abusos, abuso sexual, abuso emocional, violência. Yes. And when I was, I think 15, I started using drugs. E quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu comecei a usar drogas. And I was drinking a lot. Eu comecei a beber muito. And I got pregnant at 16. E eu fiquei grávida quando eu tinha 16 anos. And I was so scared to telling anybody that I was pregnant that I didn't even go to the doctor until 6 months. Então eu tinha tanto medo de contar para alguém que eu estava grávida que eu nem fui ao médico até os 6 meses de gravidez. And my parents didn't find out until I was 7 months. E meus pais descobriram disso quando eu estava com 7 meses. So by the time I was 17, I have a baby. Então quando eu tinha 17, eu tive um bebê. And his dad was very abusive. E o pai do meu filho, ele era muito abusivo. And we ended up separating and I was a single mom. Então nós nos separamos e eu era uma mãe solteira. The Lord just reminded me of something. O Senhor só me lembrou de alguma coisa. I wasn't going to tell you guys my testimony, and he said, no, you're going to say your testimony. Eu não iria falar sobre o meu testemunho, mas o Senhor disse, você deve falar o seu testemunho. He says, because people here need to hear this. Porque as pessoas precisam ouvir isso. Because it doesn't matter about your past, because he will use you. Porque não importa o seu passado, ele vai te usar. Yes. So, amen. Amém. So when I was 20, I started drinking again. Então, quando eu tinha 20 anos, eu comecei a beber novamente. And I ended up getting pregnant again at 20. Então, eu fiquei grávida novamente quando eu tinha 20 anos. And so by the time I'm 21, I have 2 kids and I'm a single mom. Então, quando eu tinha 21 anos, eu tinha 2 filhos, eu era uma mãe solteira. And I was so broken. E eu estava tão quebrada. So much trauma, so much abuse throughout my life. Tantos mais traumas e tantos abusos sobre a minha vida. I knew of the Lord, but I never experienced him. Eu conheci o Senhor, mas eu nunca tinha experienciado ele realmente. And when I was 27, E quando eu tinha 27 anos, a guy walked up to me uma pessoa veio até mim and he gave me a prophetic word e ela me deu uma palavra profética about my sons sobre os meus filhos, and that they have this mighty calling on their life. porque eles têm um chamado poderoso sobre a vida And he deles. prophesied over me E ele profetizou sobre mim, and he says, I see you being like Esther. e eu vejo você sendo como Esther. And at this time I had no idea what prophetic was. E nessa época eu não tinha nem ideia do que era uma palavra profética. And so this is why it's so important to prophetic evangelize. Por isso que é tão importante esse evangelismo profético. So this guy invited me to a church. Então esse homem, ele me convidou para uma igreja. And this church was full of a lot of charismatic Christians. E essa igreja ela era cheia de cristãos carismáticos. And I was like, you guys are weirdos. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, vocês são muito estranhos. I'm like, what are they doing? O que eles estão fazendo? They're dancing. Eles estão dançando. They're speaking in tongues. Eles estão falando em línguas. And I was like, what are they doing? E eu falava, o que eles estão fazendo? I've never experienced that before. Eu nunca tinha experienciado isso antes. And I was thinking, I was like, I'm not going to go back to this church. E eu pensava assim, eu nunca mais vou voltar para essa igreja. That's where I met Ariel 13 years ago. É por isso que eu conheci ele há alguns anos atrás. Ariel's also one of those weirdos. Ariel era uma das estranhas naquela época. You'll hear some of her story in a little bit. Você vai escutar algumas histórias dela daqui a pouco. And so I was thinking, I'm not going to ever go back to this church. Então eu não queria mais voltar naquela igreja. But I ended up going back a couple more times. Então eu acabei retornando algumas outras vezes. And by the third time, E na terceira vez, they did like a call to the front for prayer.
E eles fizeram uma chamada para frente para que eles pudessem orar. And somebody put their hand on me and I fell down. E alguém colocou as mãos sobre mim e eu caí. And I was like, before I thought that that was not real. E antes disso acontecer, eu pensava que isso não era real. And when I was laying on the floor with Jesus, E quando eu estava deitada ali no chão com Jesus, I remember thinking, okay, Jesus, it's real. I believe you now. eu lembro de falar, perdão, Jesus, agora eu sei que isso é real. I'm like, it's okay, I believe it now. Eu consigo acreditar agora, eu acredito. But in that moment, Mas naquele momento, it changed my life forever. aquele momento ele mudou a minha vida para sempre. I had an encounter with the Lord, Eu tive um encontro com o Senhor, a baptism of the Father's love um batismo do amor do Pai, that filled every void in me that I'd been trying to fill my entire life. que preencheu cada vazio que eu tinha tentado preencher a minha vida inteira. I was trying to fill voids with addiction, relationships, everything that wasn't Jesus. Eu tentei preencher esses vazios com vícios, com relacionamentos, mas eu fui preenchida com Jesus. And once I had that encounter with him, it was never the same. E depois que eu tive o encontro com ele, eu nunca mais fui a mesma. Yes, amen. Amém. So this is why I love prophetic evangelizing. E é por isso que eu amo o evangelismo profético. Because that guy came up to me to prophesy over me. Porque essa pessoa veio até mim e ele profetizou sobre a minha vida. And I was so broken. E eu estava tão quebrada. And he prophesied over me. E ele profetizou sobre mim. That changed my whole life. E isso mudou toda a minha vida. And I got to experience the Father's love. E eu tive a experiência do amor do Pai. But why did it take 27 years to meet a real Christian? Mas por que demorou 27 anos para que eu tivesse um encontro verdadeiro com Cristo? Why did it take 27 years? Por que demoraram 27 anos? So for me, I have to talk to everybody about Jesus. Então, para mim, eu preciso falar com todo mundo sobre Jesus. Because I don't want to pass one person for them not to know Jesus. Porque eu não quero passar por nenhuma das pessoas sem que elas conheçam a Jesus. And the group that went out with me today for evangelizing, E o grupo que estava comigo lá fora hoje para evangelizar, they found out that I wasn't joking. e eles acharam que eu estava brincando. We would stop almost everybody that would go by. Nós paramos com cada pessoa que passava por mim. But that's just my heart. Mas esse é o meu coração. Yeah. So God desires all people to know him. E o Senhor, ele deseja que todas as pessoas conheçam a ele. John 3:16 says, Em João 3:16 diz: "For God so loved the world that he gave his only begotten son, for whoever believes in him shall not perish, but shall have eternal life." Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amen. Amém. Amen. Amém. How can we contain that? Como que nós podemos segurar We isso? can't. Nós não podemos. He gave his son for us. Ele deu o seu Filho por nós. Jesus died on the cross for us. Jesus morreu na cruz por nós. And the Lord gave me a vision once about this. E o Senhor me deu uma visão sobre isso uma vez. He was on the cross. Ele estava na cruz. And every time they would whip him, E todas as vezes que batiam nele, he would say, "It's okay, I love you." ele dizia, tá tudo bem, eu te amo. And they would whip him again. E eles batiam novamente. And he says, "It's okay, I still love you." E ele dizia, está tudo bem, eu continuo te amando. And he'd whip him again. E ele batia de novo. He said, "It's okay, I still love you." E ele dizia, está tudo bem, eu continuo te How can amando. we contain that, you guys? Como que nós podemos segurar isso? He did that for us. Ele fez isso por nós. I get so emotional thinking and talking about E him. eu fico muito emocionada quando eu falo sobre ele. Eric won't cry during his preaching. Eric não. No, he will not cry. Ele nunca chora quando ele está pregando. He might a little bit, Ele but not like me. mas não é como eu. 1 Timothy 2:4 says, Então 1 Timóteo 2:4 diz: "Who wants all people to be saved and to come to the knowledge of truth."
que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. We're called to be the light and to go out. Nós somos chamados para ser a luz e ir até lá fora. When people walk by us, they should feel a different presence. Quando as pessoas passam, elas possam sentir uma presença diferente. You're like, what's different about that person? E eles olhem e falem, nossa, existe algo diferente nessa pessoa. Because we carry his light so brightly. Porque nós carregamos a sua luz que é tão brilhante. We're to bring light to the dark places. Nós trazemos luz para os lugares escuros. Ooh, yeah. I want to share a testimony the Lord just brought to my mind. Eu quero compartilhar um testemunho que o Senhor trouxe à minha mente. This was just maybe like a month or two ago, Isso aconteceu mais ou menos 1 ou 2 meses atrás. and it's about bringing light to dark places. E é sobre trazer a luz para os lugares escuros. I was in an Uber car, Eu estava num Uber and I could feel this guy's anger. e eu conseguia sentir que essa pessoa, esse cara, ele estava bravo. And I was like, oh, Jesus, protect me. E eu estava, Jesus, por favor, me proteja. And I said, I'm here if you want me to say anything, but protect me. Eu dizia, eu estou aqui se o Senhor quiser dizer alguma coisa, mas me proteja. Every time I would move, the guy would like look back and give me a dirty look. Todas as vezes que eu me movi, ele olhava para trás e me dava um olhar assim meio estranho. And I was like, oh, Jesus, help. E eu falava, Jesus, por favor, me ajude. And we got to my destination. E eu cheguei no meu destino And I said, hey, Jesus loves you. e eu disse, ei, Jesus te ama. And he was like, okay. E ele disse, tá tudo bem. And I was like, hey, I feel like you have a lot of things built up in your heart. You have a lot of anger. E eu sinto que você tem algo dentro do seu coração, algo, uma braveza, uma raiva. And I said, have you given your life to the Lord before? E eu disse, você já deu a sua vida ao Senhor alguma vez? And he says, yeah, I did before, but not anymore. E ele disse, sim, eu dei uma vez, mas não quero mais nada disso. And I said, there's something going on with your girlfriend. E eu disse, existe algo acontecendo com a sua namorada? And that's why you're so upset right now. E é por isso que você está tão irritado agora. And he kind of looked at me and his demeanor changed. E ele começou a olhar para mim e ele mudou um pouco. And I said, do you have a son? E eu disse, você tem um filho? About 8 years old? Mais ou menos com uns 8 anos. And he was like, yeah. E ele, sim. And I was like, look, Jesus loves you so much that he revealed that to me. E eu disse, o Senhor, Jesus, ele te ama tanto que ele revelou isso para mim. I said, there was somebody that he needed to forgive. E eu sinto que você precisa perdoar alguém. And I said, I think it's you. E eu acredito que seja você. And he was like, yeah. E ele disse sim. And I said, hey, can I walk you through a prayer really quick? E eu falei, eu posso entrar numa oração junto com você? And he was like, yeah. E ele disse sim. So I walked him through a forgiveness prayer to forgive himself. Então eu entrei numa oração com ele para que ele pudesse se perdoar. And by the end of that prayer, he gave his life to the Lord. E no final dessa oração ele deu a sua vida a Jesus. Amen. Amém. Yes. Amém. So we're supposed to be light in the darkness. Então isso é sobre ser a luz dentro dos lugares escuros. And this was just in an Uber car. E isso aconteceu num carro de Uber. Yeah. So I want to encourage you guys. We're going to kind of go through some steps on how to prophetic evangelize. Então eu quero encorajar vocês porque nós vamos passar por alguns passos em como fazer esse evangelismo profético. And yeah. The Holy Spirit will guide you and he'll speak to you. O Espírito Santo irá te guiar e irá falar com você. If I stop for a second and I look up, it's because the Lord's like, hey, we're going to go a different direction. Se eu parar um pouquinho e olhar para outra coisa, é que o Senhor está me falando para talvez ir para outra direção. Yeah, so Holy Spirit will guide you. Então o Espírito Santo ele vai te guiar. Acts 1:8 says, Então Atos 1:8 diz: but you will receive the power when the Holy Spirit comes on you. Mas vocês receberão o poder de quando o Espírito Santo descer sobre vocês. And you will be my witness in Jerusalem E vocês serão as minhas testemunhas tanto em Jerusalém, and all of Judea and Samaria e em toda a Judeia e Samaria, and all of the ends of the earth. e até os confins da terra. That goes for every person in here. Isso é para cada uma das pessoas que está aqui. Amen. Luke 12:12.
Então, em Lucas 12:12, For the Holy Spirit will teach you at the time what to say. pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. So if you go up to somebody and you're like, oh, what do I say? Então, se você for até uma pessoa e falar, meu Deus, o que eu vou dizer para ela? His word says A he will palavra give it to diz, you. Ele vai te dar. Yes. And every one of us hears Pra- his voice. Para cada um de vocês, para que vocês possam ouvir a voz dele. Every one of us hears his voice. Cada um de vocês podem ouvir a sua The word voz. says, my sheep hear and know my voice. O Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. So every one of you hear his voice. Então, cada um de vocês aqui ouvem a voz do Senhor. Yes. So I want to tell another testimony. Então, eu gostaria de compartilhar mais um testemunho. There's more to come, you guys. Está vindo mais aí, But I love testimonies. mas eu amo os testemunhos. So when I first started going out, Então, quando eu comecei a ir para fora, I was very nervous. eu estava sempre muito nervosa. When I was 27 and I had that encounter with the Lord, Quando eu tinha 27 anos, eu tive um encontro com o Senhor. a few months later, I ended up going to ministry school. E alguns meses depois, eu fui para a escola de ministérios. And I would have never public spoken in my life before. E eu nunca tinha falado em público antes na minha vida. And I had to, I think, one time twice during ministry school. E eu tinha que 2 vezes fazer isso em público na minha escola de I ministros. was so shy, you guys. Eu era tão tímida. I would have never prayed for anybody in public. Eu nunca orava por ninguém em público. Honestly, I probably wouldn't even pray for my family member right next to him. I'd say, okay, I'll pray for you and do it privately. Então, quando alguém da minha família, até da minha família, pedia para orar por mim, eu falava, ok, vamos orar. E eu fazia isso de forma privada. But I was so shy. Mas eu era tão tímida. But I wanted to be bold. Mas eu queria ser ousada. And I wanted to have courage to go out. E eu queria muito ter essa coragem de ir para fora. And somebody came up to me Então, alguém veio até mim. and they said, you're going to be preaching to large groups of people. E ela disse, você vai pregar para pessoas, para And I was uma like, quantidade grande de pessoas. I was like thinking, yeah, right. E ela falou assim, não, acho que não. And now look at. E agora olha aqui. I'm not as shy anymore. Eu não sou mais tímida. It's hard to get me to stop talking. Agora é difícil me fazer parar de falar. Eric knows. Eric sabe. I use up all the words. He's like, I gotta go. Eu usava muitas palavras e agora eu preciso ir embora. Preciso parar. So when I first went out, I was like, God, give me a prophetic word for somebody. Então, quando eu fui para fora, eu falei, Senhor, me dê uma palavra profética para alguém. And I was in like the supermarket. E eu estava ali no mercado. And I saw this person and the Lord gave me a word for this person. E eu vi uma pessoa e o Senhor me deu uma palavra sobre ela. But I got too scared. Mas eu tinha muito medo. And I went to my car and I started crying. E eu fui até o meu carro e eu comecei a chorar. And I was like, forgive me, Jesus, I'm so sorry. E eu dizia, Senhor Jesus, me perdoa, me perdoa. He says, remember this feeling E ele disse, se lembre desse sentimento so that way you don't miss it the next time. para que você não perca da próxima vez. He says, I have that other person. Don't worry about them. E eu disse, eu já tenho outra pessoa, não se preocupe com ela. But just remember this feeling so that way you get the boldness to be able to speak out next time. Mas se lembre desse sentimento para que você obtenha a coragem e a ousadia para o próximo passo, para a próxima vez. And a few days later, E alguns dias depois, I was at the gas station and we actually pump our own gas in the United States. então eu estava num posto de gasolina e lá nos Estados Unidos nós colocamos a gasolina sozinha. And I saw this guy on the other side. E eu vi esse homem ali do outro lado. And I just felt like the Lord's like, tell him I love him. E eu senti o Senhor falando assim, fale para ele que eu amo ele. And my heart's like beating out of my chest. E o meu coração começou a assim pular no meu peito. Because remember, I was super shy, you guys. Então se lembrem que eu era muito tímida. And I was like, okay. And I peeked my head over. E eu falei, ok, eu coloquei a minha cabeça assim. Jesus loves you. E eu disse, Jesus te ama. And he goes, thank you.
E ele disse, muito obrigado. And that opened up the conversation where I got to start talking to him. E eu acabei abrindo uma conversa com ele e comecei a conversar. And I was just talking to him. I was like, about his life, and he had said that he gotten hurt by the church before. E eu comecei a conversar com ele e entendi que ele tinha sido machucado pela igreja. And I said, "Can I pray for you?" Eu disse, eu posso orar por você? And he's like, "Yeah." E ele disse, sim. So I prayed for him. E eu orei com ele. And when I finished praying, E quando eu terminei de orar, he said he was going to go home and commit suicide that night. ele disse que ele iria para casa dele e ele iria cometer suicídio naquela noite. And he said he wasn't going to do it anymore. E ele disse, eu não vou mais fazer isso. Only because it started out with Jesus loves you. Isso porque eu comecei somente com uma frase, Jesus te ama. And that opened the door for this. E isso abriu essa porta para que eu tivesse essa oportunidade. Another reason why prophetic evangelizing is so important. Essa é uma outra razão que eu vejo que o evangelismo profético ele é tão importante. He didn't commit suicide, you guys. Ele iria cometer suicídio. Prophecy strengthens people. A profecia ela encoraja, ela fortalece as pessoas. What, yes. 1 Corinthians 4:13, it just says that it strengthens, it gives encouragement and comfort. Então, em 1 Coríntios 14:3 diz: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Jesus even modeled prophetic ministry. Jesus é o modelo de um ministério profético. Giovanna actually spoke a little bit about this morning, Giovanna falou um pouquinho sobre isso nessa manhã, about the Samaritan woman at the well. sobre a mulher samaritana que estava ali no poço. And God gave her that word and me the same word. E Jesus deu, o Senhor deu essa palavra para ela e deu para mim também And somebody else. e para outra pessoa. You'll find out later. Vocês vão descobrir isso depois. So the Lord, he gives a word to the Samaritan woman at the well. Então, Jesus deu uma palavra para a mulher samaritana que estava no poço. And it was such a unique time. It was midday. E existia uma coisa específica porque era meio-dia. And most people didn't go out to the well during this time. E muitas pessoas não iriam no poço naquele horário. She went out during this time because she knew nobody was going to be there. Então ela acabava indo nesse horário porque ela sabia que não existiria ninguém ali naquele lugar. Most people would go in the morning or in the evening when it's cool. Muitas pessoas iriam na parte da manhã ou de tarde quando era mais fresco. So she went in shame to hide herself. Então ela tinha vergonha e ela queria se esconder. And the Lord was there waiting for her. Mas o Senhor estava ali esperando por ela. It was a divine appointment. Foi um compromisso, um momento especial divino. Yeah. Oh, wow. Jesus. And that he gently went up to her with love E ele gentilmente se aproximou com ela com amor. and said, "Hey, I know your past, E ele disse: ei, eu conheço o seu passado, but I want to tell you something. mas eu gostaria de te falar algo. You're here to get water, Você está aqui para pegar água, but I want to tell you what living water is." mas eu quero te falar o que são as águas vivas. And that she went back to her town and was able to spread this all over her town and change the whole town because of Jesus. Então ela voltou para sua cidade e espalhou aquela notícia para que todos pudessem conhecer Jesus. She changed the whole town because he prophetically evangelized to her. Ela mudou a vida daquela cidade porque Jesus entregou a ela um evangelismo profético. Jesus even modeled this for us. Jesus é o modelo disso para nós. That's not the only story. There's more. Não é somente essa história, existem mais. But you guys can go find those later. Mas vocês irão encontrá-las depois. Even if you don't feel like you have the gift of evangelizing, E mesmo que você não sinta que você tem o dom do evangelismo, and you don't have the gift of prophecy, que você não tem o dom da profecia, the Lord says, "No, go out. We're all called to evangelize." o Senhor diz, todos podem evangelizar, você pode ir lá fora fazer isso. And we all hear his voice. E todos podem ouvir a sua voz. John 10:27. João 10:27. Don't worry, the fun stuff is coming, you guys. Não se preocupem, as coisas legais já estão chegando. What time do I need to be done? At 5? Okay. Yeah. Okay, perfect. Let's skip a little bit here, guys. Because we want to get to the fun stuff. Nope. It's just that sheep hear my voice. I'm scrolling through some notes, guys.
We're changing it up. Eu mudei um pouco. Eu tô indo um pouquinho para frente das minhas anotações. We're going to do some prophetic games. Então nós vamos usar assim um jogo profético. Yeah, I want Jonas, Stephanie, Elvis, and Giuliani to come up front. Eu gostaria de chamar Jonas, Stephanie, Juliane, Elvis. para aqui para frente, por favor. They can't hide from me. Eles não podem se up top. esconder de mim. I warned them earlier. I was like, I'll come and find you. Eu os avisei antes, olha, eu vou procurar vocês. They can't hide in the bathroom. Eles não podem se esconder. They don't know what they're doing yet, you guys. Eles não sabem o que eles irão fazer. I love equipping people and kicking them out of their comfort zone. Eu adoro pegar as pessoas e tirá-las delas do seu lugar de conforto. Yes. This one too. Essa também. It's my favorite É a minha coisa favorita. because I used to be so shy. Porque eu costumava ser tão tímida. If God can take me out of that, He can make anybody bold. Se o Senhor me tirou desse lugar, Ele pode fazer qualquer outra pessoa ser corajosa. Okay, so I have these awesome volunteers here. Então eu tenho esses maravilhosos voluntários aqui. Uh-huh. É. And really quick, Giovanna, can you give me something out of your purse? E eu quero, Giovana, que você tenha algo na sua bolsa. You guys will see. Vocês vão ver. You have no idea. Eu não tenho ideia. I don't know yet. Jesus needs to bring it to me now. A wallet. Ooh, okay. Então ela deu uma. Eu senti no meu coração sobre a carteira. She gave me a wallet. Ela me deu uma carteira. I can't show the other side. Eu não posso mostrar o outro lado. That's her ID. É a sua identidade. Okay, so what I'm going to do is I'm going to give an example on how to prophesy in unique ways. Então eu quero te dar um exemplo de como você pode profetizar de uma forma única. To help get you out of your comfort zone. Te ajudar a sair da sua zona de conforto. Yeah. So, I'm going to go with you first. Eu vou começar com você primeiro. Poor Elvis. Então, por Elvis. I think I have a lot of personality for him. É que eu tenho muita personalidade na frente dele. So, I'm going to use a pizza topping for him. Eu vou usar um tópico da pizza. Yep, a com topping ele. for pizza. Ok. And O ingrediente, topic, yes. Yes. Ingrediente. so I asked the Lord, what pizza topping is Elvis? E eu perguntei para o Senhor qual tipo de pizza é o Elvis. I know it sounds silly, you guys, just wait. É meio estranho, então somente esperem. This is how I learned, okay? É desse jeito que eu aprendo. I think she also knows too. Eu acredito que ela também She saiba also did isso. the ministry school with Ela us. também foi para a escola de ministério. So when I asked the Lord what pizza topping he is, Então eu perguntei para o Senhor qual tipo de pizza era ele. that he is olive, E ele é a azeitona. and that he. Hold on. Esperem. Yes. Yes. She's already prophesying. She Ela said já está anointing. profetizando, é a unção. So what I got is not everybody puts olives on their pizza. Então nem todo mundo coloca ali as azeitonas na pizza. And you felt like that you only fit in certain situations. E você acredita que você se encaixa em algumas específicas situações? That you felt like, oh, in some places you fit in other places you don't. Que em alguns lugares você combina, você se encaixa, em outros não. But the Lord says you fit in where I need you to fit in. E o Senhor diz, você se encaixa nos lugares que eu desejo que você se encaixe. And just like an olive on a pizza, Assim como a azeitona na pizza, that has more flavor than the entire pizza itself. tem muito mais sabor do que toda a pizza. So wherever you go, Então, onde você irá, you have such flavor of the Lord você tem tanto sabor do Senhor that you change environments. que isso muda os ambientes. That oil that your wife said. Que é o óleo que a sua esposa disse. It doesn't matter if people don't like olives or like you. Não é sobre as pessoas que gostarem da azeitona. You're called to change environments. Você é chamado para mudar os And you ambientes. have such strong flavor of the Lord. E você tem um sabor forte do Senhor. Yeah, Ah. bless you. Deus abençoe.
Who would have thought that an olive topping on a pizza could do that? Quem imaginaria que um ingrediente da pizza faria isso? No, but Jesus, he can make any words come out. Mas Jesus, ele pode fazer qualquer palavra sair. And sometimes we just need to use something to start the Lord flowing through our mind. Nós só precisamos de algo para que o Senhor possa fluir na nossa mente. And I meant every word that I spoke over him. E eu sei todas as palavras que eu entreguei sobre He's ele. an atmosphere changer. Ele é uma pessoa que muda as atmosferas, Yes. o ambiente. Amen. Don't get down. You guys are, after I'm done with you guys, I need you again. So, Eu vou precisar de vocês ainda, podem ficar. oh, sweet Giuliani, Na doce Juliana, I love you. eu te amo. From the first time I met you, I love you. Desde o primeiro dia que eu te encontrei, eu amo você. And when I asked the Lord what kind of flower you are, E eu perguntei para o Senhor que tipo de flor você é. and I see this beautiful white lily fully opened up, E eu consegui ver Foley? a beautiful white lily that's opened O up. lírio. Um lírio se abrindo. And E aí ele é você. these flowers E essas flores, bring purity. elas trazem pureza. They have a beautiful smell. Elas têm um cheiro maravilhoso. And you have the aroma of Jesus' love. E você tem o aroma do amor de Jesus. Everybody feels the love of Jesus on you. Todo mundo pode sentir o amor de Jesus através You de você. look at people with Jesus' love. Você pode olhar as pessoas com o amor de Jesus. And these flowers E essas flores are given to people and it just makes them so happy. e são dadas para as pessoas para deixá-las And you elas make felizes. people so E happy você faz as pessoas se sentirem just by being felizes next to them. só porque você está por perto delas. You spread the aroma of Jesus. Você espalha o aroma de Jesus. I'm gonna cry too. I'll get in here. I was gonna do this for him, but I'm gonna do this for you. Eu ia usar a carteira com ele, mas eu vou usar com você. Wow. This girl is a powerhouse. Ela é uma muito poderosa, Here, let's uma stand casa this way so they can poderosa. see both of us. Eu quero que eles venham aqui para poder ver nós duas. This right here, I had no idea what Giovanna was gonna give me. Eu não sei o porquê que a Giovana me deu isso. It's a wallet, É uma carteira and it holds things. e ela segura, ela guarda coisas. And what you do is you hold people together, E o que você faz é guardar essas pessoas juntas. and you do such a good job. E você tem feito um trabalho maravilhoso. And he says, I know it's not easy sometimes, and your wallet gets full. E muitas vezes pode parecer que é difícil porque a carteira ela parece cheia. But he says, remember, my yoke is easy and my burden is light. E é para você se lembrar que o meu jugo o meu fardo é suave. And he's going to fill your wallet up with so many blessings. E o que ele quer te lembrar que você seja uma carteira com tantas And that you're a bênçãos. security, like a security for people. E você é um lugar seguro para as And pessoas. people trust you E with as their pessoas deep and dark confiam em secrets. você com os seus segredos mais profundos. And when you look at people, you see into their hearts. E quando você olha para as pessoas, você pode ver o coração delas. But you've been too scared to release the words that you know that the Lord's speaking. E você tem sentido com medo de compartilhar as mensagens, as palavras que o Senhor tem trazido no para more. você. Mas não mais. You need to release those Você words. precisa entregar essas palavras. Because he says what you're hearing, it is him. E ele diz que você está ouvindo ele. And he's going to use you for such mighty things. Porque ele vai te usar por coisas poderosas. Amen. Amém. And actually, Stephanie reminded me yesterday E ela me mostrou algo que eu lembro de ontem. that last year at VOA, Global Awakening, No ano passado, no VOA, da Um, Global Awakening. that I prophesied over her that she'd be a stage translator. E eu profetizei a ela que ela seria uma tradutora de palco. And she will be preaching one day. E ela vai pregar um dia. And she said this is her first time stage E translating. ela disse que essa é a sua primeira vez traduzindo no palco.
So let's give her a round of applause. Vamos dar palmas para ela. Pastor, you got a preacher on your hands. Pastor, você tem uma pregadora nas suas mãos. I'm just saying. Eu já disse. And you. E você? Oh, I'm going to use a car. Eu acho que eu vou usar um carro. Yeah, I'm going to use a car. He's like, get me out of here, you guys. Ele disse, meu Deus, me tirem daqui. I told him for sure, I was like, you cannot run from me. I will find you. Eu disse para ele, você não vai conseguir fugir de mim, eu vou te achar. So, I see an old Ford truck. Eu consigo ver você como um velho Ford. Yeah, like an old Ford truck, but like Uma the... caminhonete. Yeah, Yes. but the ones that are remodeled with the beautiful paint. Aqueles que foram remodelados com uma bela pintura, Like, they're priceless. que eles não têm valor, Because they don't make them anymore. porque eles não fazem mais daquela forma. And people pay tons of money to get their hands on these old Fords. E eles desejam dar muito dinheiro para ter aquilo. And the Lord says you don't see your value. E o Senhor diz que você não vê o seu valor. You don't have a value. You're so special. Você tem um valor tão especial And there's nobody made like you. que ninguém foi feito como você. And sometimes you feel like, and sometimes you feel like you kind of don't fit in certain situations, E muitas vezes você pode se sentir que você não se encaixa em algumas situações. but it's because you have this unique prophetic gifting. É porque você tem um dom profético que é único. Yeah, and you feel people's feelings around you. E você consegue sentir as pessoas que estão em volta de você. But he wants you to know most of all, E Ele quer que você saiba, acima de todas as coisas, you have no value. você tem And he's muito so valor. proud of you. E Ele tem And he muito knows orgulho what de you've você. sacrificed E to Ele be está here. vendo o seu sacrifício. And he knows everything that you've given up for him. E Ele sabe todas as coisas que você tem entregue para Ele. He has a lot coming for you. Get ready. E aí o seu está vindo logo. Hey, team, later, let's all surround this guy and pray for him. E depois, time, nós vamos ir em volta dele para orar por ele. Oh, he's going down. Ele vai cair. But by Jesus, É okay? por Jesus. Not because we push him. We don't Não é push. porque nós empurramos, porque nós não Eric will empurramos. fire us all. Eric sempre fala sobre isso. Get out. Não. If I push somebody. Se você empurrar alguém, Não, você não. está fora. Não. Okay, you four stay here. Vocês podem ficar aqui. I need 4 more people from the audience. Eu preciso de 4 pessoas aqui do público. But I also encourage the shyest people to come up. Mas eu encorajo quem for o mais tímido para que possa vir aqui. Come on, just walk up here. Run up here, you guys. Pode vir. É só levantar e vir. Woo! Yes. Yes. Oh, come on. Woo! I love it. I see people Eu running. amei. Eu consigo ver as pessoas correndo. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4. Perfect. Ok, perfeito. Woo! Come Está on. perfeito. Yes. All right. I need you to pair with her. Eu preciso de você para estar com ela. You. Você I'll have you pair with him. vai estar com ele. Giuliani. You didn't want to stage translate, but you're going to talk. Você é uma tradutora. You can be with her. And then Elvis with Elvis pode estar com her. I want you with him, and then him with yes. Okay. isso. So we can spread out. Nós podemos espalhar aqui para ficar um pouco mais espaçoso. And you guys are going to prophesy over each other. Então vocês vão professar sobre cada um deles. And we're going to watch the Lord move. E eu quero ver o Senhor se mover. But we're going to mix it up a little bit. Nós vamos mudar um pouquinho. Okay, I'm making sure I had your wallet, G. I thought I Queria lost ter you for a certeza que second. estava com sua carteira. Yes, please. Yes, I'm like, can't lose that. Eu não posso Okay. perder isso. You guys are gonna prophesy with pizza toppings. Vocês vão profetizar sobre os ingredientes da pizza? No, flowers.
Não, sobre as flores. Pizza toppings. Sobre os ingredientes da pizza. Cars. Sobre os carros. Yes, you guys are going to prophesy over each other with cars. Vocês vão profetizar um para o outro sobre os So you carros. just ask the Lord, Então, what car are they and what are you saying about it? então peça para o Senhor qual tipo de carro ele gostaria de falar. And you guys get the difficult one. They get the harder one. E vocês vão ficar com Yeah. Ah, o mais Rebecca, somebody, can you give me 2 more random things? me dá alguma coisa aleatória novamente. Just 2 random things, you guys. Apenas 2 coisas aleatórias. Okay. Okay. We need one more. Another one. A phone? Okay, perfect. You will prophesy over her about this case, Você vai profetizar sobre ela com esse and case. you'll prophesy over him about this. E a senhora vai profetizar sobre ele com o celular. But you guys got time. Let's start down here. Mas vocês vão ter tempo. Okay. So I'm going to give you guys the microphone, Então eu vou dar para vocês o microfone. and you guys are going to prophesy over each other. Então vocês vão profetizar uma para a outra. So can you translate to English? Você tem tempo? That's Jesus. It's him. Did my sheep hear my voice? As minhas ovelhas escutam a minha voz. Meu Deus. Oh my goodness. Você tem alguma palavra para dar para mim? Já? Não. Ok. A primeira flor que vem na minha cabeça agora é uma rosa. The first flower that I could think is a rose, Mas eu não consigo continuar ainda. but I'm not able to continue now. Aparentemente, ela tem a beleza Apparently, she have the beauty, e ela pode assustar pelos espinhos. and maybe can be a little scary because of the thorns. Mas, na verdade, é a beleza da flor ali, é a doçura dela, e isso não significa que ela seja uma pessoa que eu quero dizer, que afaste os outros, né? Então, o espinho ele pode assustar, mas, na verdade, a flor, ela tem uma beleza que, independente do espinho, você vai atrair as pessoas para você. Então, aparentemente, à primeira vista, pode trazer um medo de quem está de fora, mas ela tem uma beleza que quem chega perto consegue enxergar. Foi essa rosa. Oi? Você sente algo em relação a isso? Você tem algo que faz sentido para você? Sim? Meu Deus! Ok. Quer que eu fale o que ela Você- disse? Pelo menos não acontece. Ok. Primeira coisa que na sua cabeça também falei que tem Qual é a primeira flor que você pensa quando você está aqui agora, que vem à tua cabeça? Bom, na minha cabeça veio um girassol. A girassol. Sunflower, yes. The first flower that she thought. Existe alguma qualidade que você vê nessa flor que você pensa nesse momento? Bom, quando eu vejo um girassol, eu penso como se fosse um sol, né? Porque ele brilha. Eu acho que ela passa isso, né? Ela transmite isso. Ela brilha. I'm sorry. I love you. Eu te amo. Okay. Let's get going because I'm running out of time and I'm going to get kicked off the stage. We got Então to move it. vamos lá para a gente ser mais rápido. E vamos? Because the pastor would be like, let's go. Porque o pastor tá. Vamos lá. Okay. You got to talk louder. Ok. Okay. What, you guys pizza toppings? I forgot. Sim, eles são os ingredientes da pizza. Okay. I'm going to pass the mic.
Eu vou colocar o microfone para vocês. Primeiro os homens dessa vez. Tá. Primeiros os homens dessa vez. Ok. Para falar com o ingrediente? No momento que você falou, eu lembrei do tomate. So I remember from Do molho de tomate tomate. and the sauce, Mas sim da fruta. mais the fruit E o processo que ela passa para ser um molho de tomate. and the process that been through to be a sauce. Porque o tomate ele é batido, triturado. Because the tomato is beating and pass through the process to Para become a trazer sauce, sabor a uma pizza. to bring flavor to the pizza. E é isso que Deus colocou no meu coração. É And this that God put in my processo heart. The process que você já passou na sua vida. that you've been through your life, Em cada um deles, in each and one of them, o Senhor the Lord faz você dar sabor na vida das pessoas que te make rodeiam. you bring flavor to people. E conversando com a Duda, eu lembrei de uma fala que ela falou que quando o molho de tomate ele é muito bom, não precisa de outros ingredientes. So I remember that in a conversation that I have. So when the tomato sauce, there is a good one. There is no other ingredient that we need. Então, seja você, So da sua forma, be yourself in your form. que você traz sabor à vida das pessoas. Then you bring flavor to people's life. Você é essencial. You are essential. E é isso. Ela é muito ousada. Yes. Jesus. Eu posso ver. O ingrediente que eu pensei foi o mais comum, que é o queijo. The topic that I thought was the cheese. Ele é usado em todas as pizzas e em muitas receitas. They are using all the recipes. E existe a pizza de 4 queijos, And there is the 4 cheese que pizza. são mais queijos. There are more cheese. E o que eu sinto é que What I'm feeling is os 4 queijos é quando você é você, mais a Trindade, so the E quanto 4 mais cheese você I feel tem de that Deus, use and the Trinity. mais forte você é, assim como a pizza de 4 queijos. More than you have from the Lord, the more stronger that you are, like the 40 cheese pizza. Isso. Hey, Elvis. Hey, Elvis. Oi, Elvis. Did you think that you're going to get 2 prophetic words about pizza toppings today? Você acha que você tem duas palavras proféticas sobre ingredientes da pizza hoje? Você We need to imaginou go isso? eat pizza. Yeah, I'm Ele vai hungry comer now. uma pizza. Então, o Magno, Sou Magno. quando eu estava pedindo para Deus por um carro, porque eu não sei modelos de carro, When I ask for God for a car, because I don't know models from the cars, eu pensei numa SUV. I remember SUV. Porque o modelo desse carro, ele traz conforto para famílias. Ele é um porto seguro para famílias. Because the kind of this car, it bring comfort and safety for the families. Como você é um pilar não só para sua família, mas para outras famílias que chegam até você. The same way that you are a structure for your family and the other families that come from you. That refuge. Esses carros dão estabilidade, These cars bring stability. firmeza em altas velocidades, Is firm in high Yeah. velocity. Na curva, ele vai ter estabilidade, ele não vai tombar, não vai deixar ninguém em risco. There is no risk when we are in the road. E você transmite isso para as pessoas. And you shine these for the people, show these for the people. Eu for vejo que people. você é um cara que se importa em cuidar da sua família e mantê-la segura, I know you're a person that take care of your family and for the people. como uma muralha mesmo. The Esses same way carros like são a grandes. wall. Esses carros são grandes, né? Como essas muralhas These cars também. is big like these walls.
E é assim que eu te vejo. And is this the way that I see you? Thank you very much. Yes, a little bit. Bem, eu sou pouco tímido, mas vou tentar falar. I'm a little shy, but I will try to speak. Eu vejo você já I profetizando a see sua you. vida I nessa perfect noite. your life tá? in your night, this Você night. pensa, você sente dentro do seu coração You feel God in your heart. que você é um Fusca, You are like a Fusca, sabe? Mas você não é um Fusca. but you, Você é you're uma not Ferrari. like a Fusca, but you are a Ferrari. A velocidade que o With the Senhor quer para velocity você é that muito God grande. gave to you is É so big. sobrenatural sobre a sua vida. It's supernatural for your life. Ele vai te usar And God will use grandiosamente em todos os powerful lugares in que você every for. place that you're gonna go. Com o teu carinho, com o teu With your amor. kindness, Você é uma menina with your bela, love, bonita. Because you're Tá? beautiful E Deus te ama muito. and God loves you so E eu much. creio And I que believe através de você, then through you, muitas pessoas so que many estão lá people, fora, they are que estão precisando do Senhor around Jesus, us, they are needing Jesus. vão ser conquistados através de você sendo We usado allow pelo Senhor for Jesus him Cristo. because of you. Porque Ele é o Deus da sua vida. Because he's the Ele é o Lord of Todo-Poderoso. your life. Ele é o grande eu sou. He's Tá? the, Eu vejo the você biggest indo one. para fora do país também. And I see you go Eu já abroad. profetizo isso na sua vida. I Eu already sinto prophesied isso. this for Eu your estava life. aqui agora há pouco falando, Senhor, I fala ao was meu here. coração o que eu tenho que falar para ela. What I need to show, ele me to tocou. speak to her. Eu agradeço a oportunidade de, So I da, thank da you for irmã, the da sister, opportunity ter nos convidado para estarmos aqui for no invited palco, us aqui to be in the stage. no púlpito, né? Para podermos nos expressarmos um pouco. Realmente eu To sou speak tímido, a little bit. mas hoje eu estou me sentindo mais leve. My, né? today I'm feeling E eu more light espero- because I'm really shy. Eu espero poder fazer mais na I obra do hope Senhor. that I'm gonna Eu be tenho more, passado por doing more to dificuldades the Lord. de um ano e pouco para cá. Eu venho vivendo uma situação muito difícil familiar. So 1 year ago, I O meu struggling pastor with sabe my da family situação, with a E- hard situation. mas eu creio no Deus que eu sirvo. But I believe in the God that I E serve eu creio que a vitória vai ser dada, And I como eu believe já the victory sinto a vitória. because I'm feeling Né? that. Eu quero agradecer I essa want to thank you oportunidade this opportunity. por estar aqui. Tá for bom? being here Amém? today. Glórias a Deus. Amen. Praise the Lord. Tell him, wait a second. Okay. Fast. Ok. We're past time and Jonas gets mad. Yeah. Ela falou aqui que é para eu ser rápido, porque senão eu vou ficar bravo por causa do horário. E realmente eu estou mais pensando na hora do que na palavra, perdão. I'm really thanking the time and the word. I'm sorry. Mas, Daniela, Daniela. Deus ele fala comigo muito através de lógica. So God spoke to me a lot about the logic. E quando eu recebi essa... Como é que é o nome disso? Case, né? Esse When I case. received this case, Yes. Aparentemente, ele não tem nenhum valor. apparently they not have a value. Você olha para ele, provavelmente você vai encontrar vários e baratos. When you see that, you can find a lot of things like that, Mas ele serve and it's a sheep. para guardar algo que muitos pagariam muito caro. But he used to keep it a thing that have a lot of value. O que tem em você, o que você tem, não é o What que you está, have não é o que está do lado de fora, is not what is we can see outside, mas o que está dentro de você que tem o verdadeiro valor. but we have inside of you. Então não se preocupa So don't worry com aquilo que pensam de você, what the daquilo que people think você about aparenta, you, what you look like, mas do Espírito Santo que habita no seu but the coração, Holy Spirit that inside of you. porque o amor que você carrega dentro de Because the você love that you carry inside of you, tem um valor imensurável. there is a priceless.
Não se importe com o case, Don't care about the case. se importe com o amor que está You dentro de can você. care about the love that is inside of you. Amém. Jonas, esse celular, This cell phone, ele significa this means que você seja usado por Deus then you can be para que used você for the possa Lord, that you propagar, can proclaim expandir a palavra do Senhor the na word vida from de the God muitos, in the tá? Que você in the life of the many. não há uma infinidade, na verdade, para que você propague. Amém? Receba em nome de Jesus. Thank you. So, you guys, let's give one last round of applause for all these volunteers. Eu quero que você dê uma salva de palmas para todos os nossos voluntários. Thank you, guys. Little prophets in the making. Eles já estão profetizando, são profetas. You guys can go ahead and get down. Vocês podem Thank you, descer. guys. Muito obrigada. So, this is how easy prophetic can be. Isso é como a profecia deve ser. I know we're a few minutes over, Eu sei que eu tenho alguns minutos somente, but Ariel has to release such an important word really quick. She has a few minutes, and she needs to release what the Lord told her. Ariel tem uma palavra rápida que ela precisa compartilhar com vocês. hoje. Ariel! I've known this amazing woman. Eu quero que vocês conheçam essa maravilhosa mulher. I've known her for 13 years. E eu conheço ela por 13 anos. She's a powerhouse Ela é uma casa muito poderosa. and a true friend. E nós continuamos amigas. And how God brought us both to Brazil at the same time, I don't E know. como o Senhor trouxe nós duas para o Brasil no mesmo tempo, eu não sei como isso aconteceu. And actually, about a year ago, I prophesied to her. E um ano atrás, mais ou menos, eu profetizei para ela. I said, I see us on the stage preaching together. E eu vejo nós no mesmo palco pregando juntas. And I had no idea it'd be like this. E eu não imaginava que seria dessa forma. This is the first time that we're doing this like É a this. primeira vez que nós estamos fazendo algo parecido. So I'm going to give her just a few minutes and then we'll go, you guys. It'll be Eu worth quero it. dar alguns minutos para ela e depois Thank nós you. Oi. iremos. Okay. So I just want to state that I was new at that church too, and I thought everyone was really weird as well. Eu também quero falar que eu iria naquela igreja, eu também achava aquela galera um pouco estranha. Just to be clear. Okay, so 2 years ago at my first conference, someone imparted to me, we were receiving in prayer time. Então, cerca de 2 anos atrás, eu estava na primeira conferência e eu estava nesse momento de impartição e eu recebi algo. My eyes are closed, and a woman came up and said, "You have the gift of prophetic evangelism." E uma pessoa veio até mim e ela disse, eu estava com os meus olhos fechados e ela disse, você tem o dom do evangelismo profético? And my reaction was, "Bleh." E a minha reação foi, "Bah." Like, could you just give me any other gift, please, God? Eu falava, Jesus, você poderia me dar um outro tipo de dom? And I really struggled with it. I'm just being honest with E eu you. realmente, eu quero ser sincera com vocês, eu lutava com aquilo. I didn't want it. Eu não queria isso. That's not how I like to approach people E não é o jeito que eu gosto de me aproximar das pessoas. because I felt I had seen it done poorly in the past. É porque eu já tinha sofrido com isso, com algo parecido no passado. So, throughout the conference, God did give me incredible prophetic words for people, and it was very powerful. Então, nessa conferência, o Senhor me deu palavras proféticas para eu entregar para as pessoas, e isso foi maravilhoso. But I still really wrestled with this. Like, I don't really like this. E eu estava bem resistente com isso, não queria isso. And I don't want this to be my thing. E eu não quero que isso seja a minha coisa. So about 6 months later, Então, 6 meses depois, I had an encounter with God alone, eu tive um encontro com Deus, com Jesus. Eu estava sozinha. and I just asked God to show me who I was to Him.
E eu pedi para que o Senhor me mostrasse quem eu era para Ele. Not like a title of a gift or anything like that, Não um título ou um dom, nada sobre isso. but what he saw when he looked at me. Mas o que Ele via quando Ele olhava para mim. And he told me that I was a connector of heaven E Ele me disse que eu estava conectada com o céu. and that I was the light of the party. E eu era a luz da festa. And he completely transformed my life E Ele totalmente transformou a minha vida. because I realized that I could do this gift out of who I truly was in him. E eu entendi que eu poderia usar esse dom através daquilo que Ele via em mim. So I also had the John 4 with the Samaritan woman. E eu também trouxe essa palavra de João 4 sobre a mulher samaritana. Because the Samaritan woman was at the well because she was rejected by men. E porque a mulher samaritana ela estava no poço porque ela tinha sido rejeitada pelos homens. And the identity that the world had given her E a was identidade que o mundo tinha dado a rejection. ela era a rejeição. you're not taken care of, you're not valuable. Você não tem valor, ninguém No pode one cuidar likes de you. você. Yep. And Jesus came. E Jesus veio. And the first thing that he says to her after he asks for a drink E a primeira coisa que ele pergunta para ela depois que ele pede para beber água. is, if you knew God's gift, What is the verse? sorry, 10. No versículo 10. Jesus lhe responde: se você conhecesse o dom de Deus, If you knew God's gift and who it is who says, give me a drink, you would have asked him for living water. se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você teria pedido e dele receberia água viva. So in that interaction, Jesus is actually sharing his identity with the woman at the well. E nessa interação, Jesus mostrou sua própria identidade para ela. And then she continues to ask him some questions. E aí ele continuou trazendo algumas outras perguntas. And Jesus reveals that he's the Messiah to her. E Jesus se revelou como Messias para ela. And she has an encounter with him that makes her go into town, E ela teve um encontro com ele que fez ela voltar para a cidade. the town that has completely rejected her, E a cidade ela rejeitava ela. and she becomes a leader of those men in that town who E ela se rejected her. tornou uma líder dentro daquela And cidade. she leads that whole town to salvation. E trouxe toda aquela cidade para a salvação. So I just share that E então eu gostaria de compartilhar isso, because I think it's so important for us to ask God what he sees in us. porque eu acredito que é muito importante que nós possamos perguntar ao Senhor o que Ele vê em nós. And you don't need to look like anybody else Porque você não precisa parecer como nenhuma outra pessoa or do things like anybody else, e fazer coisas como outras pessoas. because Jesus has such a specific identity for you. Porque Jesus ele tem uma identidade específica para você. And that is the gift to the world that you bring. E essa é o dom que você deve entregar para o mundo. Amen. That's Amém. it. Amen. Just one second. You're leaving me? Oh, no, I'm not. Do you want to pray us out and pray for boldness? Okay. She is going to pray us out and pray for boldness and everything the Lord puts on her heart. Ela vai orar então para que o Senhor possa nos trazer essa ousadia e tudo que o Senhor colocar no seu coração. But really quick, I just want to say thank you guys for your time. Mas rapidamente eu gostaria de agradecer a vocês pelo seu tempo. And I can't wait to hear testimonies that roll in from each one of you guys prophesying and evangelizing. E eu não posso esperar de os testemunhos que serão gerados através do evangelismo que vocês And farão. also, you have prophetic word for these pastors in your prayer. E eu acredito que você Sounds pode good. trazer uma palavra profética para os pastores enquanto você ora. Oh, awesome. Thank you, Jesus. Ok, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus, just open our minds right now Jesus, abra nossa mente agora to receive our identity in para you. que nós possamos receber a sua identidade em Ti. That when the lies of the world come in, Quando as mentiras do mundo vier, we can just give them back to you nós podemos devolver elas para Ti and replace them with what you say. e colocar e substituir com aquilo que o Senhor diz. So I ask right now for an impartation of boldness, Eu peço, Senhor, que o Senhor traga uma impartição de ousadia agora, for courage, de coragem, for the eyes of Jesus for all people. os olhos de Jesus para essas pessoas.
and that we'll just have a fun adventure with God as we minister to people. Para que vocês tenham uma divertida aventura com Jesus quando você compartilhar com as pessoas. And something else that God showed me is that this is fun. E uma coisa que eu quero compartilhar é que isso é Yeah. divertido. Yeah, and it's supposed to be fun, and we're in community with one another. E isso é para ser divertido porque nós estaremos em comunhão com os So outros. Jesus, just unite us together in your kingdom Porque o Senhor nos uniu no seu reino and bring your kingdom to earth e today. trouxe o seu reino para aqui, para a Jesus' terra. name. Em nome de Jesus. Amen. Yeah, let me think about this. Yes, I will get one. Sorry. No, it's okay. It's okay. Ok. É para os pastores dos jovens. Sure, they can stand up. Se vocês puderem Oh, levantar. yeah. I have a good word. The joy of the Lord is your strength. A alegria do Senhor é a tua força. And I see you Eu guys vejo- breaking off anxiety and depression on a generation. Eu vejo que vocês estão, às vezes, lutando contra a ansiedade e depressão. And this, like I said, these are going to be doors entering into the fun of the kingdom. E é como a Melissa disse, que essas portas elas serão acesso para o reino. You're going to just be overflowing with the joy of the Lord. E que vocês vão transmitir e compartilhar o amor do Senhor, a alegria do Senhor. And anxiety and depression have no place E a where you are. ansiedade e a depressão ela não têm lugar. And it's just going to be broken. E elas serão quebradas. Nothing that you have to do, Não precisam que vocês façam nada. because the joy that you carry Porque a alegria que vocês carregam, just bubbles over in elas this vão ser muito place maior to the sobre esse young lugar, adults that you work with. sobre os everybody. jovens e os adultos que vocês And that estão cuidando. generation is just going to be set free in joy. E uma geração ela será liberta através dessa alegria. Amém. You're amazing. The Lord says, you guys remember you have authority to break depression and anxiety over the youth. Eu quero que o Senhor diz que vocês tenham que se lembrar que vocês têm autoridade para quebrar a ansiedade e a depressão sobre os jovens. Just like she said that you are pouring into this generation and you are to break this off. É que vocês vão derramar isso sobre essa geração e vocês têm esse poder de quebrar essas coisas. And I know this has not been an easy calling, but it's a fulfilling calling. E a gente sabe que esse não é um chamado fácil, mas ele é poderoso. Just wait, more is coming for you guys. Só vocês esperarem, mais está vindo para vocês. Okay, I'm 20 minutes over. You guys, thank you. See you at the next session. I don't know if Pastor wants to say anything. Eu estou 20 minutos atrasada, eu quero agradecer a todos. Muito obrigada. Não sei se o Jonas pastor is gostaria de gonna falar kill algo. me. Jonas vai me matar. Amém. Muito obrigado, Melissa. Amém. Deus te abençoe. Melissa, God bless you.